Muito bem, então, pessoal, já está gravando. Sejam muito bem-vindos a essa sessão de apresentações do projeto final do curso presencial de ADS, né? Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tá? Hoje é dia 12 de dezembro e nós vamos então começar, né? Quero agradecer o professor Fabrício Schlag aí, que está presente conosco para nos ajudar, né? Nessas, nessa verificação dos trabalhos. E se quiser falar alguma coisa, professor Fabrício, se não, a gente passa aí para começar. Pode ir direto, né? O professor Fabrício está por aqui. Ok. Então a gente vai passar a palavra para o Vitor Hugo. Pode compartilhar, Vitor Hugo, para você começar, tá bom? Vou ficar no mute aqui e desativar minha câmera aí. Fica à vontade, tá bom? Beleza, eu vou iniciar aqui então. Vou estar compartilhando aqui. Tá, tela. Beleza. Vocês estão vendo aí? Perfeito. Estamos vendo Ok. sim. Ok. Bom, então iniciando aqui, né, a apresentação, né, do projeto final de curso aí. Eu sou o Vitor Hugo Alves Pereira, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aqui no projeto final, o orientador foi o Márcio Balian, instituição Unigoiás. Começando aqui, qual que é a proposta do meu projeto integrador, do meu sistema aí? É basicamente um sistema para gerenciamento de tarefas. O nome que eu designei para ele foi My Task Manager. Então, a logo dele é essa aí, a logo que eu mesmo criei. Então, basicamente, o objetivo do sistema em si é esse, gerenciamento das tarefas do usuário. Aí, apresentando aqui agora o problema, né? Sistema de gerenciamento de tarefas, a gente já tem vários aí no mercado, que todo mundo já conhece. Aí eu fazendo uma análise, eu identifiquei algumas questões ali que eu poderia trabalhar em cima para ser um diferencial do meu sistema de gerenciamento de tarefas. Seria a primeira questão aí, a falta de organização, a falta de visão e softwares muito complexos. O que seria isso? Trabalhando ali na parte da falta de visão, a maioria dos softwares de gerenciamento de tarefa, eles não têm a parte de feedback para o usuário, por exemplo, gráficos de evolução, de quais os tipos de tarefas que eu estou deixando de fazer, que eu mais concluo, quais os projetos que estão aí atrás, uma parte mais de dashboard mesmo, para dar esse feedback aí para o usuário. E a questão de software muito complexo é a questão de ter muitas funcionalidades só que a maioria você não usa, a maioria não é bem intuitiva ali. Então, basicamente, o que eu identifiquei foram esses pontos para mim trabalhar em cima aí. Passando agora para a proposta de solução que eu abordei aqui no desenvolvimento do meu projeto. Ele basicamente agrupa as tarefas aí por contexto. Então, para ajudar nessa parte de organização, eu criei um contexto para mim criar minhas tarefas, que seria o contexto de projeto. Eu vou explicar isso aí no software mais para frente. A questão da dashboard, né, e extração de relatórios, que é a questão da visão que eu falei, de ter um feedback ali para o usuário de como está o andamento das tarefas dele, se está regredindo, se está progredindo aí nas evoluções. E funcionalidades claras, objetivas e bem definidas. Não implementei muitas coisas, implementei o necessário, mas ali de forma bem intuitiva, bem claro ali para o usuário, para a usabilidade do sistema. Seguindo aqui as tecnologias que eu utilizei, no back-end ali eu utilizei Java, eu utilizei o Spring, né? O arcabouço Spring ali, as ferramentas dentro do Spring. O meu banco de dados que eu utilizei foi o Postgres, SQL. E basicamente do back-end é isso. No front-end eu utilizei HTML, CSS e JavaScript. Utilizei ali o jQuery e o Bootstrap também em algumas partes do projeto. Um dos motivos que eu utilizei HTML, CSS e JavaScript foi que eu já tinha mais familiaridade, eu ainda não tinha estudado nenhum framework desses de front-end, Angular, React e tal. Por isso que eu optei por seguir com HTML, CSS e JavaScript, que eu achei que seria mais fácil ali pela familiaridade que eu já tinha. E a arquitetura do projeto ali foi a arquitetura MVC. E é isso da apresentação aqui.
Eu vou agora, se alguém tiver alguma dúvida dessa parte introdutória aqui, pode falar. Eu vou seguir agora para a apresentação do projeto em si. Deixa eu vir aqui para o começo. Bom, aqui é o começo, né, do sistema, que é a parte de login e cadastro. Eu tenho aqui o cadastro, onde eu informo aqui os dados básicos, né, e do usuário, nome do usuário, e-mail, senha, e faço aqui o cadastro. Eu tenho as mensagens aqui de validação para preencher todos os campos, tal, e aqui a parte de login. Eu vou logar com o usuário que eu já tenho aqui. Depois, se alguém quiser ver funcionando o cadastro, o login, eu volto. Vou fazer aqui o login. A parte aqui de autenticação e login, eu estou usando o token, eu usei ali o Spring, né, o Spring Security para gerar ali os tokens e tal, fazer essa parte de autenticação e login. Então tá aqui a parte do inicial, né, quando você faz o login aí no software, ele vem aqui para listagem de projetos, que é o contexto que eu falei que é adicionado ali. Então aqui eu tenho os projetos que eu já criei, eu exibo aqui as informações dele, aqui é a categoria dele, a categoria de estudos, aqui a prioridade, a data de criação, e aqui eu tenho a descrição e aqui o status dele. Esse aqui está concluído, por exemplo, esse aqui está em progresso, e assim vai. Então, basicamente, esse é o contexto. Eu posso criar um novo projeto também. Eu vou entrar aqui em um projeto que eu já tenho criado. Vou pegar um outro aqui que tem mais tarefa. Esse aqui, por exemplo, de reforma do quarto, que é um projeto pessoal. Então eu abro aqui, então eu já tenho aqui alguns dados, já que já geram valor aí para o usuário, nessa parte que eu falei de feedback, eu já tenho, por exemplo, aqui qual a porcentagem que esse projeto está concluído, quanto falta para terminar, basicamente aqui ele está 33% concluído, né? Tenho aqui a listagem de tarefas também aqui desse projeto. Então, posso criar aqui as tarefas do projeto. Aqui tem a parte de edição, né? Exclusão aqui do projeto em si. Ele vai deletar em cascata, né? Porque as tarefas são do projeto, então se eu deletar o projeto vai tudo junto. Então eu vou entrar aqui em uma tarefa, por exemplo, com instalar os novos móveis. Eu abro aqui a tarefa, aí aqui eu já tenho um pouco diferente a forma que eu cadastro, por exemplo. Aqui eu usei esse campo rich text para o usuário poder escrever de forma mais detalhada ali, por exemplo. O projeto ele é apenas para dar um contexto e as tarefas são o que realmente vai ser feito. Então, aqui eu optei por utilizar um campo rich text para o usuário ter a condição ali de escrever melhor, utilizar elementos visuais ali, negrito, pode colocar imagem, referência. Eu utilizei esse campo rich text aqui na descrição da tarefa e aqui no comentário, que eu já vou entrar agora. Então, basicamente, na tarefa eu tenho a tarefa em si, eu posso editar ela, né? Aqui os atributos dela, categoria, prioridade, status. Posso excluir ela normal aqui também. E aqui começa já a parte da funcionalidade em si aqui da tarefa, que eu posso convidar novos usuários aqui, eu digito o e-mail do usuário que eu queira convidar, para o usuário fazer parte dessa tarefa. Então, se eu digitar o e-mail de um usuário aqui, eu convido ele, cai a notificação lá para ele e ele pode aceitar e entrar dentro dessa tarefa e contribuir. Eu vou trocar aqui de projeto para exemplificar isso melhor ainda. Eu tenho, por exemplo, aqui esse projeto de trabalho de desenvolvimento mobile, onde é um projeto aí da faculdade, que eu ilustrei aqui em grupo, por exemplo. Então, se eu entrar aqui, ó, a primeira tarefa aqui, definir a tecnologia. Então, eu vim aqui e adicionei aqui, ó, eu comentei, adicionei o João Tester, adicionando aqui, pá. Aí ele iniciou aqui a pesquisa, aí eu estava aguardando ele aqui para seguir com os próximos passos. Então, essa parte aqui de comentário só para ilustrar. Eu posso vir aqui, convidar o usuário, aí ele entra na tarefa e pode comentar, contribuir aqui, mudar o status, a categoria e tal, para ter essa parte de contribuição. Por exemplo, nesse caso de trabalhos em equipe, é crucial você ter ali um ambiente compartilhado para as pessoas terem ali um feedback em tempo real de como está o andamento dessa tarefa e desse projeto. Outro detalhe é que, para mim, adicionar o usuário, eu adiciono ele na tarefa. Só que quando eu adiciono ele na tarefa, ele é automaticamente adicionado ao projeto também.
Então, ele é adicionado ao projeto, só que ele só tem acesso às tarefas do projeto que ele foi adicionado. Então, só as tarefas que ele foi adicionado. E na parte de tarefa projeto é isso. E eu tenho a parte de gerar valor ali do feedback, além daqui da single que eu tenho essa porcentagem, eu tenho aqui a dashboard, onde eu trago aqui vários dados sobre os projetos e as tarefas. Então aqui eu tenho inicialmente aqui uma parte do status, do status dos projetos que estão em andamento. Então eu tenho dois projetos aqui em andamento, um que está 33% concluído, que é aquele que a gente viu, e esse aqui que está 0% concluído. Tem, aqui é o total de projetos que eu tenho, a quantidade total de tarefas, a porcentagem de tarefas concluídas. Aqui eu tenho os projetos concluídos, aí eu tenho um gráfico aqui que dá para ver a evolução. Então aqui no mês de julho eu concluí um, aqui eu concluí zero, zero, aqui em dezembro eu concluí dois. Aqui as categorias e a prioridade dos projetos concluídos, ou seja, eu concluí os projetos de quais categorias? Então, foi dois de trabalho e um de estudos. Então, essas são as categorias que eu mais concluí projetos. Quais são as prioridades desses projetos que foram concluídas? A maioria foi prioridade alta, então eu estou priorizando certo ali no caso. E aqui, por último, eu tenho a parte de projetos em atraso. E no cadastro do projeto eu tenho ali a data para conclusão. Então, se eu passar dessa data, ele já entra aqui como atrasado, e não for concluído, ele já entra aqui como projeto atrasado. Então, esse projeto aqui ele está 7 dias atrasado. Trabalho de desenvolvimento mobile. Se eu vim aqui, ó, data para conclusão, dia 5, dá 7 dias até hoje. Então, a parte do atraso aí. E por último, aqui ainda na dashboard, eu tenho também a parte de extração de relatório. Então, eu clico aqui e ele vai gerar aqui um PDF. Posso abrir aqui, aí ele vai ter todos esses dados aqui. Ele tem aqui a data em que foi emitido. Então, dessa forma aí, incrementando ainda mais aí na questão do feedback do usuário, ele pode emitir relatório, por exemplo, semana em semana, mês em mês, e comparar a evolução, ter aí a visão de como os projetos e as tarefas dele estão andando, se está regredindo, progredindo aí nas finalizações, nas evoluções aí. Ahn, e deixa eu ver o que mais. Eu acho que de regra de negócio seria isso. O projeto, o sistema em si, ele está totalmente responsivo também, então eu consigo utilizar em vários dispositivos, né, em várias telas. Ele é adaptativo aqui, eu posso usar ele no mobile aí, por exemplo. Aqui a gente tinha aqui os itens, né, no menu. Quando eu venho para o mobile, por exemplo, eles entram aqui no hambúrguer, então eu posso acessá-los por aqui. Tenho aqui uma parte de perfil também, deixa eu passar aqui rapidamente, onde eu tenho aqui para editar, né, os itens aqui do usuário, os dados dele. Aqui a parte de segurança, eu posso deletar a conta, também vai apagar tudo em cascata, todos os projetos e tarefas que ele tem ali. E a parte de notificações, que aqui é a parte de convite, quando o usuário convida o outro para uma tarefa. Eu vou mostrar aqui agora na prática algumas das funcionalidades do software aqui para finalizar. Deixa eu dar uma atualizada aqui. A parte de cadastro, aqui rapidão. Aqui, ó. A parte de cadastro, eu clico aqui em cadastrar o usuário cadastrado. Aí se eu tentar fazer o login aqui, o usuário não confirmado, verifique seu e-mail para confirmação. Então eu tenho que confirmar a conta via e-mail para testar ali se a conta é realmente daquele usuário. Então deixa eu vir aqui no meu e-mail. Eu já recebi aqui aqui, ó, confirmação de e-mail. Então eu recebo um link aqui no e-mail para me confirmar a conta, eu clico e aqui, sucesso, sua conta foi confirmada com sucesso. Faço o login para começar a usar o sistema. Então, eu posso voltar aqui e agora fazer o login que minha conta já está confirmada. Então, eu vou fazer a parte aí de convidar o usuário para a tarefa também, para estar mostrando como é que funciona. Vou convidar ele aqui para a reforma do quarto. Vamos dizer que ele vai ser o pintor aqui. Então, eu venho aqui, ó, mostrando também a parte de elementos visuais. Eu posso deixar referências aqui.
eu voltar aqui também para complementar essa parte. Aqui, por exemplo, no aqui, ó, desenvolver home do site. A parte de rich text ajuda, pois eu consigo colocar elementos visuais, aqui a imagem, eu deixei uma imagem de referência, deixei aqui os requisitos do site como lista, então essa parte de rich text aí. Agora voltando aqui, deixa eu vou convidar o usuário para a tarefa, vou convidar para essa tarefa aqui mesmo, o usuário que eu acabei de criar aqui. Bom, em adicionar, usuário convidado com sucesso. Então se eu voltar aqui, a notificação vai aparecer aqui e também aqui na página de notificações. Ela roda aqui de tempo em tempo. Vou esperar um pouquinho aqui para ver se ela atualiza. F5 logo aqui, mas aqui, ó, já atualizou aqui. Aí, se eu vim aqui, apareceu, né, a notificação, eu posso vir aqui, aparece aqui em cima, onde o usuário, qualquer página que o usuário tiver, ele pode ver essa notificação. Aqui a data e a hora que ele foi convidado. Eu posso marcar como lida, ela já sai daqui. E aqui eu posso aceitar ou negar esse convite. Eu vou aceitar aqui. Beleza, aceitei. Se eu voltar aqui, já tem aqui na lista de projetos. Aí eu divido aqui pelos projetos do usuário e os projetos que ele foi adicionado. Eu entro aqui, aí eu já consigo interagir aqui nessa tarefa, por exemplo. Fazer um comentário aqui. Comentário da apresentação. Comento. Tem aqui a data que eu comentei, a hora. Eu vim lá na outra conta. Eu já consigo ver esse comentário que foi feito pelo novo usuário aqui, ó, comentário da apresentação. Eu acho que seria basicamente isso aí do site, do projeto em si. Aí se eu preciso apresentar o código, eu dou uma passada, como que é? Dá uma passada aqui. Me fala só quais as camadas do back-end só. Beleza. Então aqui no back-end eu tenho aqui, ó, deixa eu fechar tudo aqui. Tem essas camadas aqui, a camada de controller, camada de infra, que é onde eu mexo com a parte de segurança, né, ali de geração de Uhum. token, login ali e tal. A model, né, onde eu tenho aqui dentro uma subcamada que é A os infra que DTOs. manda a infra que manda o e-mail para confirmar, né? Isso, é aqui na infra. Aqui, ó, Tá. Uhum. security. Beleza. E aí, aqui no model eu tenho os DTOs, né? Eu criei alguns DTOs aqui para resposta ali. Lembrando que a comunicação front e back é tudo via API REST. Então, tudo via API ali. Eu tenho o repository, que é o que vai criar ali o repositório para mim utilizar dos modelos das minhas entidades ali. Aí eu tenho a camada de serviço, que é onde eu crio toda a lógica ali da API. Então o controller ele vai só receber as requisições e vai redirecionar aqui para o service. E aqui sim eu vou instanciar o repositório e fazer todas as requisições, todos os CRUDs ali na camada de serviço. Beleza. Tá ótimo. Bom, eu estou satisfeito. Vou passar a palavra para o professor Fabrício. Lembrando que o professor José Ricardo teve um problema, mas nós vamos passar a gravação para ele e depois reunir sobre o fechamento da nota, tá? Passar Ok. para o professor Fabrício agora. Alô, Vitor Hugo, tô tentando lembrar de você, mostra a fuça, né, que a gente brinca aí, né? Aham. Cadê o Vitor Hugo? Quer Não que eu tô ligue a câmera? lembrado. Liga aí essa Vou ligar câmera aí pra aqui. você tirar a foto depois. Aqui, ó. Aí, agora eu tô lembrando, hein? Lembrou? É, eu Não, gostei demais, na verdade eu e o Balian estamos na mesma sala aqui. Uhum. E aí eu vi aí o seu produto, né? Achei muito interessante, eu já tinha sinalizado que eu gostei bastante. Cadê o chat, cara? Dentro da tarefa aí do. Chat? É, Tem um comentário aí. Tem uns comentários. o chatzinho dentro do comunicação em tempo real. Tempo real? Cadê a Entendi. disciplina de infra, de rede, de sistemas distribuídos? Entendeu?
Mas isso Entendi. não penaliza você, não, mas pode pensar no incremento aí, tá certo? A comunicação síncrona, né? A minha é assíncrona ali, então, por comentários, os usuários vão dando feedback ali da evolução das tarefas, entendeu? Isso. Mas eu acho que, cara, é essa ali, eu acho que dá certo, cara. Viu? Entendi. Deixa eu Legal, pensar vou nisso aí. anotar aqui. Questão de segurança, você falou que quando apaga, se apaga em cascata, como é que é? Isso, apaga em cascata, para não deixar nenhum lixo no banco, né? Porque se eu tenho um usuário, por exemplo, eu apaguei a conta, apaguei minha conta. Aham, Aí se eu deixar ali os projetos que ele criou, não vai estar perdido, não vou conseguir acesso mais de nenhuma forma ali. certo. Mas tem confirmação, tudo? Tem, eu vou aqui, ó. Ah, não, Todas não, as, pa- tranquilo. todas as partes de exclusão ali, eu tenho essa confirmação para não, o usuário não fazer coisa errada ali. Ó, Não, beleza. também. O My Tasks Manager, sugestão, fonte maior, eu sei que você trabalhou a responsividade aí, ficou legal isso aí, mas você tem demanda, tá? Essa ideia sua aí dá certo. E ele atende a multifuncional. Gostei demais. Tá certo? Então, o tamanho da fonte, porque o ceguinho aqui, eu vi sua apresentação já dando zoom aqui no Teams, tá? Entendi, beleza. Então, de repente, você pode perder sua clientela por causa disso. Vai a dica. Mas muito bom, vou deixar a palavra aí com o professor Márcio. Aí depois a gente vai mostrar aqui para o Zé Ricardo para fazer aí a feedback, tá bom? Parabéns. Fechou. Valeu, obrigado. Só rapidinho, parabéns, Vitor. Eu acompanhei de perto, né, o trabalho aí do Vitor. E a filosofia dele, né, justamente ele vem preencher uma lacuna, né, de mercado desse tipo de ferramenta de gerência de projetos que trazem muita complexidade, né? E no caso desse projeto, ele buscou aquela pequena porcentagem de coisas essenciais e contemplou, né? Então, aqueles grupos que querem apenas o essencial, uma forma rápida de trabalhar a gestão das tarefas, dos projetos, sem tantas opções, né? De forma simplificada, esse projeto ele tem um potencial de mercado, inclusive devido a essa característica, tá bom? Obrigado, meu Vitor. É isso aí. Beleza. Valeu, muito obrigado aí, galera. Bom.